Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tome Café Comigo. A gente tem tomado café de manhã todo dia e temos ainda participado de um pouquinho da Palavra de Deus. Tem sido bênção para mim, eu tenho certeza que tem sido bênção para você também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, muito importante, dando ainda continuidade ao tema família. Mas hoje nós vamos falar sobre como educar os nossos filhos, mais ainda, como corrigir os nossos filhos. Agora, eu poderia até dar uma sugestão minha mesmo, mas eu acho que não devo. Eu vou apenas usar os textos da Palavra de Deus como toda referência. Eu falo daquilo que eu vivo, daquilo que meu pai me ensinou e tem abençoado demais a minha vida, a direção do meu pai, porque ele ensinou de acordo com a Palavra de Deus. Só posso falar para você nada mais, nada menos. Ninguém pode falar nada mais, nada menos do que aquilo que está na Palavra de Deus. Como corrigir nosso filho? Será que eu posso bater no meu filho? Será que é certo? O que a Bíblia fala sobre isso? Rapaz, a Bíblia é extremamente exigente quanto à correção aos seus filhos. A Bíblia fala de cara, ensina um menino no caminho que deve andar, que ainda quando for velho não vai se desviar dele. Você tem que ensinar em primeiro lugar, ensinar o seu filho, o seu menino, sua menina, né, seu filho, a andar no caminho do Senhor. Essa é a palavra número 1. Eu aprendi isso desde criança. E um primeiro versículo que eu aprendi na minha vida: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, e nem te enfades no dia da sua repreensão. Porque Deus repreende aquele que ama, assim como o pai é o filho a quem ele quer bem. Aprendi, o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida. Eu achava que eu até acho que eu precisava de muita repreensão na minha vida. Foi por isso que Deus me ensinou o primeiro versículo com 5 anos de idade, e foi exatamente esse. Então, repreensão, correção, castigo é uma palavra que não pode faltar de ação entre você e os seus filhos. A palavra de Deus diz que a loucura, em Provérbios 22:15, diz assim: a loucura nasce no coração da criança, se apega ao coração da criança, mas a vara da disciplina, a expulsa. A vara expulsa a loucura que vem no coração da criança. Deu para entender o tamanho? E a questão, por que eu devo falar sobre isso? Qual é o importante? A gente está falando sobre família, mas eu tenho visto hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é um problema seríssimo você corrigir criança. Porque se você corrigir e bater, não pode bater não. Criança agora tem que ficar ao seu bel prazer. A Bíblia diz aqui, é bom corrigir e disciplinar a criança, em Provérbios 29:15. Quando todas as vontades da criança são feitas, ela faz a sua mãe passar vergonha. Olha só, e é exatamente o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos. Não pode repreender, tem que deixar a criança a seu bel prazer. Você tem que conversar com ela. A criança está gerando loucura, ela não pode ficar por si só, por sua própria conta. Ela vai fazer vergonha na mãe e nos pais. Não tem jeito, tem que ser corrigido. O problema é que as leis hoje em dia não permitem, né? Não na minha casa. Na minha casa, há leis, aqui em casa quem faz sou eu. Eu vou te contar, então como é que faz quando a polícia vier na sua casa? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou preso, não tem problema. Uma vez, vou te contar essa. Uma vez eu cheguei em casa, eu tô vendo a minha filha de 12 anos, vai fazer 15 agora. Tava com 12 anos na época. E ela tava gritando, falando alto com a mãe dela. Ela é meio sangue meu, a minha filha. Então ela tava um pouco exaltada com a mãe dela. Eu falei: minha filha, você não pode gritar com a sua mãe. Ela é autoridade sobre você. Você só ouve, só obedece. Não grita, não responde, não fala nada. Silêncio. Aí ela tem medo de mim. Ficou assim: não, pai, eu não vou fazer mais não. Eu falei: se eu ver de novo, eu vou achar ruim com você. Beleza. Passou, deu um tempo, cheguei em casa de novo do serviço, estou ouvindo naquela porta o barulho. Cheguei lá, ela tá gritando de novo com a mãe dela. Chamei: meu bem, minha princesa, papai já é a segunda vez que pega você gritando com a sua mãe. Ela é a sua mãe, mas ela é minha esposa. Há 14 anos antes de eu ter você, ela já era minha querida. Se eu não quero que você desrespeite ela, agora, se obedece ela 100%, eu não quero ver nenhuma vez mais, senão o trem vai ficar feio pro seu lado. Beleza. Passou daí um dia. Mas não passou muito tempo. Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Não passou muito tempo. Voltei do serviço e entrei em casa, quietinha. Ela tá lá no fundo, no banheiro, junto com a mãe dela.
e gritando com a mãe dela, falando bravo com ela, mas de uma forma... mas eu cheguei e falei assim, com quem que a Sara tá falando? Isso é com você, Aninha? Minha esposa chama Aninha, Ana Paula. É com você? Eu já avisei pra ela. Vem cá, Sara, vem cá. Chegou. O papai já te falou 3 vezes, meu bem. 3 vezes. Já te avisei, não foi? É uma pena, porque amo você. Eu não quero nunca bater em você. Me dói meu coração. Mas o papai tem que fazer isso, porque eu te prometi 3 vezes. O erro não é seu, o erro é meu. Porque eu te prometi 3 vezes já, e se eu não cumprir, vai ficar feio pro papai. Eu não vou estar te ensinando, não vou estar te ajudando. Porque quando você crescer, você vai bater na sua mãe. Se você continuar nesse padrão seu, quando você tiver 15 anos, você está automaticamente batendo na sua mãe, vai revirar contra mim, não vai me ouvir mais, a sua mãe vai perder o domínio sobre você, que ela é a principal autoridade aqui em casa quando eu não estou em casa. Então, aí a casa fica desgovernada e depois sobrou para mim. O seu irmão vai seguir do mesmo padrão e aí acabou a casa, virou bagunça, aí vira um inferno. Aí a gente passa vergonha, porque a Bíblia diz que passa vergonha quando a criança fica por si só. Então, os pais passam vergonha. Não, meu bem, com papai não. Então a Bíblia diz que o castigo nos traz a paz. Eu falo, vou te dar o que vai te trazer a paz agora, castigo para você. Aí fui lá, peguei uma correia e falei assim, papai, não papai, perdoa de novo, pai, eu te prometo. Eu falei, não, meu bem, eu sei que você promete, eu nunca mais vou fazer isso. Eu sei que você não vai fazer isso, eu sei que você não vai fazer isso mais, mas vai apanhar. E peguei e dei umas boas. Não é lá você pegar uma varinha pra bater com a varinha. Meu bem, doeu a varinha. Não, meu irmão, por favor, entenda. Quando Deus vai corrigir você, Ele vai te corrigir com firmeza, tá? Pode esperar de Deus uma correção com firmeza. Quando Deus corrigiu Davi com firmeza. Quando Deus corrige o homem de Deus, Deus corrige com firmeza para você aprender que o seu filho, você tem que corrigir com firmeza. Amor é você. Sabe quando você não quer bater, mas você é obrigado? Dói em você, dói mais em você do que nele, porque você não quer bater no seu filho. Puxa, é difícil bater no seu filho, mas como você vai bater? Mas se você não bater, significa que você não está tendo amor para ele, porque o pai que ama corrige para o futuro. Não é para agora, é porque a loucura está junto com ele. Você tem que corrigir para que o amanhã dele, ele seja um homem, para que seja melhor, para que seja uma mulher respeitosa. Eu peguei a minha filha e dei umas boas lambadas. Não foi 1, 2, nem 3, nem 4. Eu bati mesmo. Deve ser bravo. Não sou bravo, não, eu sou manso. Mas eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos. Eu tenho responsabilidade com ele, com os netos deles e com o futuro deles. Então, eu cheguei e falei pra ela assim, meu filho, olha meu bem, olha aí o que você fez. Tá vendo que você se causou? Você causou castigo pra você. Porque você falou com sua mãe. Você brigou com sua mãe, tá certo? Você pede perdão à sua mãe lá? Vai lá pedir. Pediu perdão pra mãe, nunca mais vou fazer isso, meu bem. Ei, papai, nunca mais vou fazer. Não, meu bem, tá bom. Eu sei que você não vai fazer mais. Mas agora tem um problema. Agora você vai pra sala de aula amanhã com as pernas todas marcadas. Se por acaso você chegar lá e a professora vê isso aí, a enfermeira vê isso aí, vai chamar a polícia vai chegar aqui em casa. Aí sabe o que vai acontecer? Papai vai preso, você vai passar fome com a mamãe aqui, não vai ter como pagar o aluguel, não vai ter como pagar comida. Então agora você causou um grande problema. Eu não poderia deixar de te dar as lambadas, porque eu precisava, por seu bem, por amor a você, eu precisava te dar lambada. Você arrumou uma série de problemas. Agora você, sua mãe, seu irmão, todo mundo vão sofrer por causa do seu erro. Aí pronto, foi pro colégio, chegou lá, obviamente a enfermeira viu o que foi. Não, machuquei com não sei o que, arruma um montão de desculpa. Beleza. Mas se viesse a polícia aqui em casa, eu estava disposto para ir preso ou disputar num tribunal, seja lá o que for. Por quê? Porque eu prefiro fazer isso do que ter os filhos igual tá tendo aqui, os filhos dos americanos aqui, ó. Não obedece os pais, não obedece a mãe, porque a criança automaticamente, ela quer testar. A criança, automaticamente as crianças quando nascem, ela quer testar coisa errada. Você fala com ela, não faz isso, minha filha, não desrespeite sua mãe. Ela quer desrespeitar a mãe. Não desrespeite, não faça isso, não fala mal isso, não fala aquilo, não fala essa coisa, não assiste isso. Ela quer fazer exatamente para ver o que acontece. Eu vou contar uma outra história rapidinho, isso aí tá acabando o tempo. Uma vez o meu pai falou assim, ô Davis, vai lá na Maria Estela, eu tinha 13 anos, o meu irmão tinha 8 anos. Vai lá na Maria Estela, eu deixei uma panela de gelo lá, uma panela de alumínio grandona de gelo. Vai ficar mal um pouquinho, mas é boa essa história.
Eu deixei a panela de gelo lá, eu quero que você traga para mim essa panela de gelo, só que tem um porém, meu filho, ela tá muito gelada. Por favor, não tenta lamber, tá quente, não tenta lamber ela, ou porque senão vai colar a sua língua nela. Então você toma cuidado disso, você escuta o que eu tô te falando. Aí eu falei, não, pai, pode deixar. Fui embora pra lá. Chegamos lá na casa da Vã Estela, pedi uma panela, era pesada, eu e meu irmão, um panelão de gelo. Aí veio eu, mais meu irmão de lá assim, saímos do quintal da mulher, falei assim, Eli, vamos lamber a panela? Vamos lamber a panela? Aí o Eli falou assim, não deu, papai falou pra não lamber. Eu falei assim, meu filho, mas tá geladinho, tá fresquinho? Eu lambi não. Eu falei assim, lambi, meu filho, pode lamber que tá geladinho, acho que tá dando fumaça em volta, tava com nuvem. Aí eu cheguei, meti a língua, mas bateu e colou, o Elias do outro lado, colou. Mas foi só encostar, e quanto mais mexia, mais colava o centro da língua. Aí ficou eu e o Elias com a panela colada de um lado do outro, indo pra rua fora com aquela panela, e aquilo quanto mais mexia, mais ela colava, e mais perto ia a boca, e não tinha como falar, eu não sabia o que o Elias estava fazendo do outro lado, e nós só mandando aquela panela colada na boca pra rua fora até chegar lá em casa. Só que quando chegou no meio do caminho, eu falei assim, eu não vou aguentar, minha língua tá ficando dura. Eu falei assim, eu vou puxar a língua. Quando eu puxei, fui arrancando, ficou metade do couro da língua na panela. E o Elias também, meu avô Elias, esperou chegar em casa pra jogar água na língua dele e soltar o negócio. Meu pai falou, meu filho, não te falei? Eu não te avisei que isso poderia acontecer. Mas a criança, a curiosidade da criança induz ela ao erro. A curiosidade, a criança, ela tem que entender que a sua palavra, quando você trouxer uma palavra para ela está te livrando do mal, está te livrando do problema. Aquilo virou história pra gente, o pessoal zombou da gente, riu tanto da gente o tempo inteiro. Mas então, a criança tem essa curiosidade, tem a curiosidade para o mal. Ela quer fazer aquilo que não é certo, sem querer. E quando pensa que não, já plantou uma semente mal e vai colher o resultado da semente má. Então, o conselho do pai, o conselho da mãe é para ele livrar exatamente do problema, do perigo, da morte, da língua colada na panela. Então, meu irmão, deixa eu te falar. Não deixe de corrigir o seu filho. Tem mães que não querem corrigir os filhos porque tem peninha. Ou então quer corrigir com a varinha assim, devagarzinho, sem... Não, a criança já sabe que a mãe não tem poder, o pai não tem autoridade. O pai deixa passar, meu Deus, eu nunca bati nos meus filhos são bons. Eu entendo, tem gente de todo tipo, tem menino bom, mas a verdade, hoje em dia fala que a gente tem mais que conversar. Não é conversar, a palavra de Deus nunca fala sobre isso, a palavra de Deus fala que a correção é importante. O problema é que as famílias de hoje em dia, olha só como é que tá, antigamente os filhos tinham obediência aos pais, tinham temor, tinham medo dos pais, e viviam todos com o maior respeito, velhos já tinham respeito do pai, o pai já velhinho, e os filhos tinham respeito dos pais. Hoje em dia, os filhos não têm o menor respeito dos pais. Os filhos estão um pouco lixando para os pais. Sabe por quê? Porque os pais não deram a correção na hora certa, para mostrar autoridade, para mostrar que tem regra nesse mundo, para mostrar que a palavra de Deus é exigente com você, com a forma de você ser, com o seu caráter, com a maneira de viver, que tem responsabilidade consigo, com a sua família e com o próximo. É essa a função de corrigir os seus filhos. A palavra de Deus diz que corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Provérbios 29:17. Corrige o seu filho e ele te dará descanso e trará delícias para ti. Entendeu? Quando você corrige o seu filho, ele vai te dar descanso. Corrigiu. Agora, não adianta depois que você passou dos 12, 13, 14 anos, você começar a querer corrigir seu filho mais, não. Aquilo que você tinha que ter feito a vida inteira e não fez, agora complicou para você. Agora você vai começar a colher a irresponsabilidade sua como pai. Você colhe, não tem jeito. Tudo que você plantou, você colheu. Plantou, colheu. Então, meu irmão, começa desde já. Tem filho pequeno, 4, 5, 6, 2 anos, 3 anos, já começa cedo, começa corrigindo e mostra para ele limites. De acordo com a palavra de Deus, ele vai te dar descanso, ele vai trazer delícias para você. Um filho obediente traz delícias para os pais. É o prazer do pai, é o prazer da mãe. Mas o filho mau é a angústia deles.
Eu sei que é uma palavra difícil de se dizer porque vai contra o que muitas pessoas falam aí no mundo. Muitos psicólogos, muitos professores falam contra isso. Eu sei, não tem problema. Eu continuo ainda indo de acordo com a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Paz e graça.